Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Glórias a Deus, mais um dia o Senhor nos concedeu. Nós estamos vivos, enquanto há vivo, há uma nova esperança, aleluia! E há um começo aqui de um novo ciclo. Hoje, 1º de março de 2022, o Senhor permitiu que começasse esse novo caminho que está se abrindo diante de nós. Então vamos olhar para Ele com a nova esperança. Amém, meus amados? Com a certeza que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel é o nosso Deus e Ele está conosco. Amém, meus amados? Não precisamos entender todas as coisas, precisamos amar e confiar na fidelidade, na grandeza, na soberania e, acima de tudo, no amor e misericórdia do nosso Deus por nós. Amém? Você que está passando por aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê um mês muito abençoado, com ricas bênçãos do Senhor derramadas sobre nossas vidas. E você que está ouvindo, que já me acompanha, também. Eu sou a pastora Silvia Ledward, estou falando aqui direto da Alemanha. Amém, meu amado? Se inscreve, compartilha, dá o seu like, seja abençoado e seja canal de bênção. E que Deus te recompense também por fazer a sua parte para fortalecer aqui o canal, abençoando o meu ministério. Amém? E hoje, a gota profética que o Senhor nos deu se encontra em 2 Samuel, no capítulo 24, amém, meus amados? No versículo 14, louvado seja Deus. E que nos diz? Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Nesses últimos 3 vídeos que eu tenho feito, o último da semana passada, quando Deus falava ali, e ontem e hoje, todos o Senhor está direcionando, relacionado a Davi, relacionado a um homem que é segundo o coração de Deus, um servo segundo o coração de Deus, mas que é também um guerreiro. E em toda a mensagem Deus tem falado para termos, a confiança em Deus, a paz e a misericórdia. Vocês que me acompanham aqui, meus amados, eu não escolho o que vou pregar, embora aquele primeiro vídeo, anunciando, foi no dia o último da semana passada, falando sobre a guerra da Ucrânia, foi no dia que começou, falava sobre guerra, mas foi o próprio Deus que me deu. Não foi porque eu peguei um versículo que coincidia e comecei a falar de guerra. Eu recebi do Senhor e tinha acontecido naquela madrugada. E aqui estamos em espírito, O Senhor falando conosco esses dias, mas também falando da misericórdia. Essa palavra tem sido bem repetitiva nos últimos vídeos e é o Senhor falando conosco. Então vamos confiar. Olha que tremendo. Davi aqui mais uma vez, ele dizendo que estava num momento de muita angústia, mas que ele preferia cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia. Como ontem na palavra, Deus também usou o versículo em onde Jeremias, em Lamentações, falava assim, que grande era a misericórdia do Senhor. Então vamos tomar posse dessa palavra, misericórdia, amém, meus amados? Em qualquer situação, não se deixe se prostrar, porque grande é a misericórdia do Senhor. Ele tem falado conosco através desta palavra esses dias. E aqui Davi diz: pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Quer dizer, nessa situação, foi uma situação onde Deus enviou um profeta e estava enviando um veredito, uma punição para Davi. Mas tão grande é a misericórdia do Senhor que ele deu ali 3 opções de escolha. E entre estas escolhas, Davi disse aqui para o profeta Gade que ele preferia cair nas mãos do Senhor do que nas mãos do homem.
Nós bem sabemos, meus amados, que por mais que Deus seja amor, seja o nosso Pai e requer de nós um relacionamento de pai e filho, de comunhão, de intimidade conosco, a própria palavra nos diz, não é? Que um pai que ama, ele corrige. E aqui nós vemos nesse capítulo muito claro Deus se mostrando para Davi. Aqui, meus amados, o que aconteceu? Começa o capítulo dizendo que Deus incitou a Davi, Deus estava irado contra Israel, antes de tudo. Então, ele incitou a Davi contra o povo, e a forma que ele fez isso foi levando Davi a fazer um censo de Israel e de Judá. Então, meus amados, o que é que tem de errado nisso? Bem, é o seguinte, nós podemos imaginar que Davi talvez não tivesse feito nada errado, porque a palavra diz que Deus incitou a Davi, né? Ele moveu a Davi para fazer um censo de Israel ali, de Judá. Então ele estaria no ato de obediência a Deus, certo? Mas, meus amados, o que acontece entre linhas é, muitas vezes Deus pode estar sim nos direcionando e pedindo sim para fazer algo como um ato de obediência. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida e nosso relacionamento com Deus é, durante até o praticar esse ato de obediência, o quanto nos deixamos levar por uma obediência genuína, ou se no meio desta ação de obediência, por um segundo, nós caímos na tentação, na carne, e a motivação muda daquela obediência genuína para algo que vá de encontro à vontade de Deus. A palavra nos diz aqui que Deus incitou e levantou Davi contra Israel e pediu que fizesse um censo. Em 2 Samuel, no capítulo 24, no versículo 14. Mas quando nós vamos em 1 Crônicas, no capítulo 21, nós vemos esse mesmo episódio relatado de uma forma diferente. E no começo não diz exatamente que foi Deus que fez Davi fazer isso. Diz, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar esse censo de Israel. Então o que pode ter acontecido, meus amados, é que na tradução, entende? Pode ter havido aquela perda na tradução do que estava acontecendo quando foram fazer cada livro, o livro de Crônicas e o livro de Samuel. A ponto que o que pode ter acontecido, no meu ver, é que Deus, porque Deus não faz a gente fazer o mal. Deus pode permitir que o inimigo toque nas nossas fraquezas para ver como reagimos. E nós que temos o livre-arbítrio é que agiremos na obediência, na santidade, ou caímos na tentação e em pecado, entende? Então, eu acho que juntando 1 Crônicas 21 com 1 Samuel, na tradução, o ideal provavelmente seria: e Deus, irado com Israel, permitiu que Satanás se levantasse e incitou a Davi a levantar um censo a Israel. Amém? Mas isso é a minha visão. Você comparando, você talvez tenha a sua conclusão aí. Amém? E o que aconteceu? Como é o que eu falei? Se Davi foi movido por um ato que ele achou que era a obediência de Deus, que aquilo vinha de Deus, porque Satanás às vezes pode tentar nos confundir. Nós somos humanos, nós somos falhos, e nós, por mais que tenhamos comunhão com Deus, temos que estar muito sensível para ouvir e discernir. Por isso que é tão importante pedir a Deus o dom do discernimento para entender a voz de Deus. Mas quando Deus quer nos provar numa situação, Ele permite que a gente nem entenda mesmo.
e ele vê como é que nós vamos reagir naquela situação. E nesse caso, eu creio que foi o que Deus fez para que Davi, naquela situação, fosse mais uma vez testado. Porque quando nós andamos em obediência a Deus, quando nós somos escolhidos por Deus, mais nós tentamos andar em obediência, mais Deus nos testa. Sabe por quê, meus amados? Porque ainda que vai ter momentos que decepcionamos até a nós, decepcionamos a Deus, mas um servo ungido, escolhido de Deus, haverá um arrependimento genuíno. Ele verá onde ele caiu e ele voltará para estar no estado de comunhão com Deus. E essa é a glória de Deus. Não é que Deus permite esperando que a gente vá de mal a pior e se perca no meio da estrada, não. A Bíblia nos diz que ele não dá uma provação com que nós não conseguimos sobressair, vencer. Se estamos ali na rocha, nós vamos vencer. Amém? Porque é uma glória para o Senhor quando ele vê que ele permite, como ele permitiu Satanás tocar Jó, e mesmo assim aquele servo mostrou que mais do que tudo no mundo que ele queria era a presença de Deus, era estar em comunhão com Deus. E ali é uma glória para Deus, digamos, é um tapa na cara de Satanás. Nós que somos humanos, que nossa estrutura é pó, conseguir vencer a tentação, reconhecer onde fomos que erramos, pedir perdão, voltar em alinhamento com Deus por amor a Deus. Amém? Então, Deus não permite muitas vezes que o inimigo nos tente, ele permite que o inimigo nos tente para revelar o nosso coração, achando que aquilo dali vai ser para o nosso mal. Quando ele permite é porque ele já sabe quem é o filho dele. Ele já sabia quem era Jó. Ele já sabia que Jó era fiel. Ele disse para Satanás, quando Satanás disse que estava na terra, né, andando de noite e de dia, vendo o que estava acontecendo, e Deus disse: viu o meu servo Jó, como ele é fiel? Então, quando vem uma luta muito grande para a minha vida e para a sua vida, por mais que seja luta, por mais que doa, por mais que custe para nós que estamos já andando com o Senhor, achamos às vezes que estamos fazendo tudo certinho e de repente vem uma situação e Deus nos prova. E aí nós vemos até que ponto nós estamos realmente tão ligados, tão firmes na rocha, para nós, né? Dói no momento que às vezes, ainda que por um momento se falharmos e pensávamos que estava tão mais seguros espiritualmente, tão cheios de Deus, mas Deus permite isso para vermos realmente quem somos, para entendermos que a nossa estrutura é pó. E por ser a nossa estrutura pó, nós somos um corpo que dentro de nós carrega o Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar em todo o tempo buscando estar cheio do fruto do Espírito para vencer pela fé, pela perseverança, quando a adversidade vem. Aqui, meus amados, Davi foi vencido e ele, por um momento, ele foi sim, fez o censo assim, contou o povo de Israel. E por que que isso o fez pecar diante de Deus? Porque a sua motivação mudou. Por que que eu digo isso? Porque nós vemos que Davi, ele chega aqui e ele diz bem assim, em 1 Crônicas, né? Tanto fazer para Samuel, para Crônicas, é o mesmo história, mas eu já estou aqui aberto em Crônicas, então eu vou dizer. Em 1 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 8, ele diz bem assim, então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Por isso que eu digo que houve uma mudança na motivação de Davi, porque ele foi levado, o seu coração o condenou. E quando o nosso coração nos condena, é porque a nossa mente já
através do Espírito Santo, testificou o nosso eu naquela situação. Em determinada situação que Deus pediu algo de nós, que começamos até com a intenção certa, achando que estava fazendo por obediência, mas aí a motivação muda. E qual foi aqui a motivação de Davi? O que pode ter acontecido? Porque ele diz claramente aqui, em Samuel, no 2 Samuel, no capítulo 24, também no versículo 10, diz bem assim: depois de haver recenseado o povo, praticamente é a mesma coisa que eu li antes em Crônicas, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Meus amados, o que pode ter acontecido aqui é o que acontece tantas vezes conosco. Nós muitas vezes Deus pede algo para nós fazermos e nós começamos a fazer na obediência, crendo que estamos fazendo algo em obediência a Deus. Mas no meio do caminho, a intenção, a motivação que nos leva a continuar agindo é outra. E o que pode ter acontecido aqui, provavelmente, meus amados, com Davi, é que Davi, o pecado dele pode ter sido resultante da motivação dele se sentir mais forte. Ele saber que quando ele começou a fazer quando ele começou a requerer aquela contagem, depois que Joabe foi adiante, foram praticamente 10 meses para se contar todo aquele povo. E ali ele ficou sabendo a quantidade dos guerreiros que ele tinha. E ali ele entendeu, porque já era o passar do reinado dele, não era no início do reinado, já fazia já um tempo. Então ali ele pode ter sido tentado, que diz que Satanás o tentou, né? De Satanás tenta dessa forma, dizer, olha só, como a situação de Israel é outra no seu reinado, como a situação de Israel é outra no seu poder. Olha só como aumentou a guarda, o exército desse país. Olha quantos guerreiros você tem. E até mesmo por ver e ter a noção da quantidade de guerreiros que ele tinha disponível em todo Israel, ele por um momento ter sentido que ele se sentia até mais seguro, porque tinha muitos soldados agora com ele. E aquele homem que tinha vencido um gigante, só pela fé que ele tinha no seu Deus, no poder do seu Deus para livrar, foi tentado mais adiante a ver no número daquele censo o quanto aquele reinado de Israel estava progredindo depois que ele chegou ali. O quanto eles tinham o exército crescido e ele estava ali capacitado com tantos soldados. E ali ele pode ter caído exatamente nesta tentação. Uma tentação que pode acontecer na vida de todos nós que andamos com Cristo, não é? O pecado da própria exaltação, o pecado da vanglória, o pecado de você achar que como aquilo tudo está funcionando bem por causa de você, porque você é capaz, porque você é inteligente, porque você está capacitado com todos os cursos que era possível alguém fazer para ter aquela chance no seu trabalho. Quando na realidade, por mais capacitado que o homem seja, por mais que ele faça parte dele, deles procurar buscar o aperfeiçoamento na educação e tudo, até uma porta de emprego que se abre, não é só por causa do nosso conhecimento e capacidade humana, não é só porque você teve alguém que o empurrasse ali e que era forte o suficiente para abrir uma porta de emprego, mas acima de tudo foi porque Deus ouviu o teu clamor. Deus ouviu o teu coração. Deus respondeu como socorro presente na hora da angústia. E nós não podemos esquecer isso. É isso que Deus vem falando para aqui hoje para nós nesta gota profética. Um homem que anda segundo o coração de Deus, mesmo andando segundo o coração de Deus, ele é
um pecador. Ele está propenso a pecar. Agora, o que vai diferenciar isso em nossas vidas, ainda que por um momento Satanás tente fazer com que pecamos e a motivação do coração mude para aquilo, né? Por exemplo, tem tantos que às vezes começam a fazer uma coisa e digo, não, estou fazendo porque é para Deus, e para Deus tem que ser assim mesmo, e isso e aquilo, mas no íntimo, às vezes, nem tinha que ser daquele jeito. Talvez Deus quisesse que fosse algo muito mais simples, mais claro, assim, que as pessoas não tivessem que ver aquela glamour, que nada que tivesse que esnobar, que você já começou por cima, já começou por alto. Não. Deus queria simplesmente que começasse, que obedecesse. Mas aí a motivação do coração humano, movido por uma vaidade, vai além. Entende? Quem sabe um negócio que Deus está direcionando para você começar a fazer. E Deus quer só que você tenha fé, faça a sua parte, trabalhe arduamente, tenha fé nele e comece. Mas aí a pessoa tenta fazer além das suas próprias condições para mostrar às pessoas o quanto aquele lugar é atraente e é bonito, o quanto você já começou bem. E Deus não quer. Deus quer que você comece passo sobre passo, porque na dependência dele, ele vai ser glorificado na sua vida quando as pessoas olharem e disserem, você está vendo como começou? Você não estava aqui para ter ideia de como começou esse negócio. Ela começou somente fazendo um bolinho, entregando para vender. Ele começou somente o ministério com um púlpito com 4, 5 cadeiras. Mas o Senhor, que é fiel para cumprir, honrou a fidelidade dele e fez multiplicar, e fez prosperar, e fez ele e ela vencer. Vocês entendem, meus amados? Muitas vezes Deus não requer que a gente vá muito além do que a gente imagina, porque tem que ser o melhor do melhor para ele. Porque Deus, ele sabe o coração quando nós fazemos o melhor. Mas o melhor do melhor não tem que sacrificar para ir além do que Deus pediu. Porque Deus tem poder de agir, multiplicar e frutificar na hora que Ele quer. Mas muitas vezes vamos muito além do que Deus pediu até e nos colocamos em situações de dificuldades financeiras até. Mas isso é um resultado da nossa fraqueza humana, da vaidade humana, daquele sentimento de própria exaltação, de vanglória, que quer que os outros vejam que tudo já começou num certo nível, tudo já começou bem, tudo já... E Deus age como Ele quer, não é? Nós vemos que Deus tem poder. A glória dele é muito mais quando algo começa simples, pequeno, na confiança, na fé, na oração, e Deus multiplicando, e Deus frutificando. É assim que Deus é glorificado. Então é isso que Deus fala aqui hoje. O pecado de Davi pode ter sido exatamente aí, quando ele deixou por um minuto ser levado pela vaidade humana, de imaginar o quanto aquele reinado já tinha progredido sobre o governo dele, sobre o reinado dele, quando tudo vem de Deus. E Deus, que é um pai que ama, mas que também corrige, rapidamente levantou o profeta Gade. Ele foi até Davi e ele disse que Deus, quando Davi, primeiro um homem de Deus, ele não perde o contato com Deus, ele não perde a conexão. Vai ter uma hora que mesmo que ele não queira ver e dizer, Deus, eu fiz tudo para ti, eu fiz tudo do melhor, por que eu estou passando por isso? Mesmo ele fazendo isso e dizendo isso sem entender por um momento, o Espírito Santo tem aquele momento que abre, rasga o véu, tira as escamas e diz, tinha que ser desse jeito? Foi mesmo do jeito de Deus? Ou foi do jeito que você queria que as pessoas vissem? Entende? E ali Deus vai abrindo a nossa visão. Nesse momento de encontro com Deus, porque um homem de Deus, ele tem esse contato contínuo, o Espírito Santo fala e ele recebe. Davi se humilhou, Davi se prostrou como um homem de Deus faz. Senhor, me perdoa. Senhor, eu fui além daquilo até que tu querias. O que eu estou passando agora não é uma questão de um Deus que não está olhando para mim, que deu as costas, que está em silêncio, que me prometeu e agora me deixou na mão.
o que eu estou passando, Senhor, é resultado do meu coração, da fragilidade humana, da vaidade humana, que me fez chegar a esse ponto. Mas aí você se levanta, pede perdão, volta à posição de um servo de Deus. E Deus vem com poder, mas ele também corrige. Aqui ele disse para o profeta, dizia a Davi, você tem 3 opções, Davi. Você tem 3 opções como esta correção virá. E hoje em dia, nós não vemos muito, né? Essa situação de Deus vir diretamente e dar 3 ou 4 ou 5 opções. Normalmente Deus vem, toma adiante, move a situação e de repente nós vemos que nós estamos numa situação que estamos no meio de uma fornalha, mas aquela fornalha foi permissão de Deus para nos lapidar. Para nos preparar para algo muito maior. E assim nós somos corrigidos, mas nós aprendemos, dói. Mas quando nós aceitamos a correção de Deus, como Davi aqui aceitou, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E vai melhorar, vai mudar assim o círculo dessa história. Deus, quando vê um coração arrependido, que reconhece e para de murmurar até contra ele, para entender que somos nós mesmos, muitas vezes, que nos colocamos em certas situações por causa da nossa escolha, por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa vaidade, Deus dá uma nova chance. E Deus deu essa chance a Davi, e Davi corrigiu o seu pecado. Davi corrigiu o que era preciso. Ele teve que passar pelos momentos de aflição, porque toda correção dói. Toda correção tem os momentos de aflição, de desespero. Mas não esqueça, Davi disse, eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. E quando ele permitiu que Deus o tratasse naquilo que Deus revelou que estava no coração, foi por isso que Deus permitiu essa situação de muitas vezes estarmos numa situação de aflição, estarmos sim pagando um preço de certa forma, mas é um ajuste de Deus nos corrigindo para revelar para nós como ainda tem algo dentro do coração que precisa ser moldado, que precisa ser até arrancado. No caso aqui, foi a vaidade de Davi, que ele não imaginava, né? Naquele tempo de caminhar com Deus, que ainda haveria, mas o inimigo é astuto, meus amados. Ele tenta, nós temos que estar atento. E ali, ele se derramou nos pés do Senhor. Ele pediu perdão, veio a correção, veio a dor, mas também a palavra nos diz, no final, que para a glória de Deus, Davi, ele ali edificou um altar ao Senhor. Ele apresentou ao Senhor todos os holocaustos e ofertas pacíficas. O holocausto foi uma forma ali naquela cultura do Velho Testamento dele mostrar que ele estava querendo, né, ser purificado dos seus pecados. E a oferta pacífica foi um momento de se purificar dos pecados e logo entrar numa posição de adorador. Ofertas pacíficas, de paz, de adoração. E é isso que Deus espera de nós. Então hoje, e aqui a palavra termina nos dizendo, assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Na outra versão, e a praga parou de destruir a Israel. Amém? Meu amado, eu venho dizer aqui para você hoje, não importa qual a situação do processo que o seu livre-arbítrio, as suas decisões tenham levado você para estar passando por essa correção de Deus, esse apertar do oleiro, né? Ainda trabalhando no vaso, porque quando nós pensamos que estamos todo pronto, o vaso se quebra de novo nas mãos do oleiro e ele começa a fazer tudo de novo. Então não importa qual é a situação, que no momento você sabe que tem situações que é Deus, que você nem imaginava, que ainda tinha coisas que você ainda era vencido quando o inimigo tentava, mas Deus está mostrando que ainda existe essa fraqueza que precisa ser revelada aos seus olhos, precisa ser reconhecida, para você reconhecer o quanto ainda precisa e clamar a Deus para ser completamente livre
das ciladas do diabo. E quando isso acontece, a palavra de Deus diz que Deus tornou favorável. Ei, eu estou aqui para te dizer, meu amado, Deus está tornando favorável este processo que você está passando por um momento em que foi necessário Deus intervir de uma forma que ele revelasse que o que você está passando são consequências também de escolhas que você pensava até que estava fazendo do jeito de Deus, mas era movido, a motivação mudou, foi movido por uma vaidade humana e Deus estava querendo mostrar que ainda tem algo, tem coisas que precisa ainda ser arrancada do coração. Por isso ele permitiu a situação, mas porque ele quer abençoar, porque ele quer, no nome de Jesus, chegar no meio dessa situação e você aí em arrependimento, e você aí oferecendo louvor, dizendo: Senhor, se tu fizer, tu és Deus, se tu não fizer, tu ainda continua sendo Deus. Deus vem com poder e com favor para tirar dessa situação. Deus vai entrar com poder no meio desse processo, no meio desse preço que você sente que estava pagando, no meio dessa lapidação do oleiro. Ele vai entrar com favor para mudar a tua história. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus e reconhecemos que muitas coisas não é a mão de Deus sobre nós, nos esquecendo, mas é a mão de Deus sobre nós, nos lapidando para aquilo que ainda nem pensávamos que ainda o inimigo conseguia nos vencer e para nos dar vitória. Deus entra para mudar a tua história hoje. Deus entra para você entender que esse processo tem data marcada para terminar. Em nome de Jesus, você vai ver sim o favor de Deus entrando no meio deste processo, no meio desta luta, para te dar vitória. Então recebe em nome de Jesus, porque tem coisa nova chegando, coisa só não, porque o nosso Deus não é um Deus de coisa nova, o nosso Deus é de bênçãos liberadas. Tem bênçãos liberadas para a sua vida quando você se humilhar diante de Deus, reconhecer, pedir perdão pelas murmurações que já fez, colocando tudo como foi Deus, Deus me esqueceu, Deus não está vendo, e reconhecendo que muitas coisas somos nós, que vamos além daquilo que Deus pede. Mas entenda, Deus está entrando com poder para mudar a tua história. Eu que digo hoje em nome de Jesus. E amanhã nós estaremos aqui começando a nossa campanha Revestimento de Poder. Compartilhe esse vídeo por mais pessoas que você possam, para estarmos amanhã nos revestindo das armaduras de Deus, para estarmos protegidos contra as astutas ciladas do